Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Estou percebendo que o Pampa Debates... Eu já estou enlouquecendo antes de começar o programa, imagina quando terminar. Eu vou sair daqui com camisa de força. Dr. Lênin Streck. Bom, boa tarde. Não, eu e você. Não, nós temos um agitador no programa hoje. Sim, nós sim. Não mais de um. Sim, vários aqui, menos eu e você. É. Nós aqui estamos na paz, tentando conter a fúria. 1, 2, 3. Que nem sexta-feira. O programa de sexta-feira foi terrível, porque o índice de reacionarismo estava em 98%. Enfim. Hoje está um pouco menos. Hoje está um pouco menos, porque eu estou aqui. É simples, tem um... Não, mas então vou dar um Vila Verde aqui para te compensar. O de sexta. Mas mesmo assim, umas opiniões dele, na outra ponta, ficaram iguais. É. Falou, de repente falou sobre a questão da decisão do TSE e aí já resvalou abaixo. Enfim. E o Luiz Pereira Lima disse que gostaria de estar presente aqui no Por programa. outras razões. Eu e eles gostaríamos de estar presentes por razões inversas, mas o desejo era o mesmo, né? Sim, o desejo de estar é uma coisa, né? Isso. E de opinião é outra. Não, eu soube, eu não assisti o programa, mas eu soube... Estava onde? Caçapava? Não, estava em Porto Alegre. Ah, tá. Mas eu soube que houve uma discussão e nível, as pessoas se alteraram em relação à ocupação da brigada, que não sei o que. Eu efetivamente não posso entender isso aí. Porque... Entender a discussão ou a invasão? Não, eu não posso entender a discussão, porque eu não posso entender a invasão. Vamos anunciar que isso aqui não é apresentar, porque os dois são conhecidos. O Luiz Carlos Maroni e o Dr. César Pacheco. Aquela invasão, o problema da invasão está errado. Invadir, como é o outro termo que eles usam? Ocupação. Agora, fazer a retomada do próprio, que é um próprio público, aquela hora da noite, com crianças dentro, não foi. Meia dúzia de crianças. Não foi mesmo. Mas pode ser uma. Paulo Sérgio, pode ser uma. Eu queria ver pode se ser fosse uma. uma Naquele fazenda horário, tua, pode Paulo ser Sérgio, ou a tua casa invadida, tu ia aceitar até de madrugada com 5 graus abaixo de zero que a brigada Mas viesse. por Mas quê? a casa é do Paulo Sérgio, mas não a do Estado. A do Estado é nossa de também, qualquer um. né? Eu também tenho uma parte lá. Fazer, Mas tem que tratar por que isso, fazer né? naquele horário, daquela maneira, tendo crianças lá dentro? Tinha tantos outros momentos. Foi avisado já. Tinha 2 anos a avisado. negociação. A negociação foi avisado, olha, saiam daí, vamos fazer da melhor maneira possível, etc. E claro que é uma provocação deste grupo, e curiosamente foram os deputados envolvidos atrás de 100 e poucos votos. Eles estavam vendo 100 e poucos votos, ou 200 votos. Eles não estavam Teve nem mais de um preocupados. deputado envolvido? Não, parece que teve mais de um deputado envolvido, Não, né? em Cana um só. Né? Não, em Cana, mas Cana envolvido um no movimento, na isso aí é coisa, né? oportunismo, Olha a né? expressão em cana. O quê? Não. Deputado não pode ir em Cana? Olha a expressão. Deputado não pode ir? Não, eu não. Eu estou falando Não, o tá. que houve. Bom, então. Em cana apareceu a linguagem da esquerda até, né? Não. É da direita, então. Não, eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a decência, já te disse isso. Está sendo avisado, olha, vocês saiam daí, até nós temos um lugar para colocá-los. E Daqui a pouco evidentemente você dizer que olha aqui, baixou a borracha lá. Hã? eu acho que isso é pouco, já que está colocando Eles isso queriam aqui. que batessem mais ainda, eles queriam. Não, para dar um exemplo, ó, não faço isso aí, porque do contrário, vai acontecer daqui para pior. Porque não pode, Paulo Sérgio. Isso incita e excita a vagabundagem. E o desrespeito à lei. Porque é o primeiro governo que está cumprindo esse tipo de ordem.
Porque antes havia determinação Mas não sou judicial. contra a ordem, não sou contra a desocupação, eu sou contra o horário que foi feito. Pegar à tu queria noite, que- o frio desgarrado. Tá, foi feito às 8 da noite. Tu queria que fosse às 6 da tarde para te agradar ou às 8 da manhã? Podia ter sido feito, não, porque o centro era movimentado. Faz sábado, faz domingo. Exatamente, Pronto. é para... Não concorda comigo, Lênin? Total. Por que aquele horário? Por que naquele horário com criança? Paulo Sérgio, É isso aí. Olha, eles se esforçaram para fazer tudo errado. A juíza, todos se esforçaram. Parece que é um conjunto de coisas para criar um problema onde não deveria haver um problema. Que horas chegaram lá, Lênin? Por que é tão difícil fazer as coisas de um modo civilizado, de um modo que fique dentro do respeito a pessoas doentes mais velhas ou crianças? Não sei por que precisa ir com truculência. doutor Lênin, isso para mim é doutor Lênin, essa questão. eu vejo Eu não discuto que tenha que fazer a ordem judicial, etc. Por óbvio, mas há modos de fazer isso. Forma, Lênio, que forma tu vai fazer sem truculência se tu é agredido quando tu chega lá? A brigada não foi metendo gás de pimenta neles. Foi cumprir a ordem com o oficial de justiça. Simplesmente reagir e começaram, porque eles querem sangue. São os mesmos que mataram o soldado na Praça da Matriz com uma foice, que não deu nada até Não foi na hoje. Praça Matriz, foi na Borges com Rua da Praia. Não faz Esquina diferença. Democrática. E o mesmo é soldado- é da Pior mesma ainda, turminha, pior ainda, Paulo Tá, Sérgio. mas- Então, foi feito aquele horário da noite justamente por ter menos movimento no centro, para não criar confusão. Eu achei corretíssima. Nós todos somos sempre contra a brigada. A Não, brigada eu não sou contra a brigada. Eu não sou Acabou contra de dizer que a não podia força ser aquela hora. estabelecida, eu acho que não. Mas não foi a brigada que determinou o horário? Como que não? O plano de Quem segurança... mandou desocupar quem foi? Foi a Por juíza. favor. Ô, Paulo Sérgio, todo Foi a mundo juíza que sabia. mandou. A brigada estava O cumprindo. plano de segurança, quem faz é a brigada. A forma como fazer a desocupação não é uma O juíza horário que foi sabe. obrigado, tudo Evidente escolheu. que sim, com certeza. Paulo Com Sérgio, me certeza. desculpe, pouca gente falou o que eu vou falar agora aqui. Eles estavam prontos para reagir de qualquer forma, inclusive com armas, tá? Tinha 12, 15 coquetéis Molotov, tinha granadas, tem termo de apreensão, e que a mídia amiga não informa isso aí. Informa só Vai me dizer e que filma os veículos de aquilo. comunicação estão numa A conspiração. maioria. Não, vai me desculpar. César Vocês Pacheco. defendem muito, mas existe um interesse, não sei de quem, de não. Tinham granadas. Tinha tu granadas. tem responsabilidade, Claro que eu né? tenho responsabilidade e estou falando porque eu vi o termo de apreensão, porque eu devo ter aqui no celular. Mas e por que ninguém publicou essa coisa? Ninguém publica, eu não sei, Não, não há coquetel interesse. Molotov, umas armas lá. 11, E agora, tinha granada, 2, 3 granadas Coquetel daquelas lá. Molotov pode. Vem cá, me diz uma coisa, qual é a diferença Paulo entre Sérgio? coquetel Eu sei, Molotov e algumas armas? Que granada eu não vi. Armas. Eu não vi Não, granada. não vi bala de A minha surpresa, porque eu não vi ninguém noticiar granada. Tudo eu bem, vi mas- coquetel Molotov, arma e tal. Bom, mas arma. granada? E qual é a diferença de uma Mas não granada estou com coquetel? dizendo que eu tô minha surpresa. Eu não... Que o Tá bom, coquetel- que bom. o coquetel Que bom pra tu saber. Molotov é uma garrafinha com um negócio dentro. Ah, uma garrafinha é outra coisa. uma garrafinha com um negócio litro de dentro pode ser gasolina cerveja. com sabão. Não, garrafinha e que com negócio prende e dentro pode mata a ser gente. cerveja. Que isso, doutor? Ah, você vai me Mas uma desculpar. granada é outra coisa. Para mim, qualquer material Não, ofensivo é... Granada é de uso exclusivo das Forças Armadas, pelo que eu sei, e das Forças Públicas. É. Mas já que tinha granada lá, não estou Não, é de bandidos, né? discutindo, hein? Atualmente tem mais granada na mão dos bandidos do que da força Aliás, pública. nós vimos 2 assaltos agora em São Paulo, roubo de 400 armas na Baixada Santista e mais 400 no dentro domingo. do fórum. Dentro do fórum. Então são 800 armas em questão de 10 dias que foram para as mãos dos bandidos novamente. Quanto tempo uma A Polícia Civil prendeu quantos no aeroporto? 40, 50 fuzis. Por que a Polícia Civil foi que prendeu, não foi a Polícia Federal? Me explica. Depende, se não está dentro da área primária, a área primária é da Receita Federal. A Polícia Federal pode fazer qualquer incursão em conjunto com as autoridades do aeroporto. Mas a Polícia Federal Mas a área não gostou, primária... não, da ação da Polícia Civil. Mas se a informação veio de fora e deixaram sair do aeroporto, Não saiu do aeroporto, estava lá dentro do aeroporto. bom, normalmente isso aí não pode ser feito mesmo, né? A Polícia Federal está com razão. Foi armas novíssimas, hein? Não, mas parece que
havia saído do aeroporto que eles queriam ver a quem se destinava e ali que... Eu acho que seja... Foi essa a ideia. Aí pegaram antes de ver que... Não. Para ficar para sair do aeroporto, tinha que ter um destino. Sim, mas para ver quem ia receber essas armas. Daí quem é que recebeu o seu do aeroporto? Não sei, eles estão fazendo, Paulo Sérgio. A Polícia Civil trabalha bem. Pegaram lá dentro do A aeroporto. Polícia Civil trabalha bem. Não, foi fora do aeroporto. Não, foi dentro do aeroporto. Foi dentro do aeroporto. Tanto é que a Polícia Federal ficou indignada. Aliás, não foi em aeroporto, foi em container, veio por navio isso aí, Paulo Sérgio. Não, veio pelo avião. Olha aqui, ó, Paulo Sérgio, eu falei e estou com a relação aqui, ó. Foi um termo de apreensão feito pelo delegado de polícia Maurício, feito pelo delegado Gabriel Lopes Duarte, tá? E o escrivão. Continha lá na mão de uma das pessoas que estava lá dentro. Está falando do aeroporto? Não, aqui. 11 garrafas de coquetel Molotov, 3 galões de 5 litros de combustível, uma caixa de 6 foguetes, mais outra caixa de 5 foguetes, uma caixa com 7 rojões, outra caixa com bombas tipo 4, atiradeira de madeira, nada mais que uma funda, machada, lança-chamas artesanal feito com canos, um pote contendo 360 gramas de bolas de gude, que se faz se vier cavalos, né? Picareta, cano de ferro, e granadas de lacrimogênios. Uma detonada. Uma detonada? 2. Tem uma bailarina e detonada. Mas é tudo parecido, Paulo Sérgio. Tu é muito detalhista. Vai ter uma arma, tu quer o quê? Você falou e eu não vi. Mas tem as granadas aqui. Está escrito aqui, ó, granada de lacrimogênio. Mas eu quero puxar outro assunto federal aí para o doutor Lênio. O PSDB, já ouvi vários deputados do PSDB, deve ser os cabeças pretas, né, que dizem que vão recorrer da decisão do TSE. Já vi o procurador Nicolau Dino, né, do procurador-geral eleitoral, que vai recorrer da decisão do TSE. Recorre para o Supremo, óbvio. Tá? E o Supremo, nesse caso, não precisa pedir licença para tomar uma decisão para a Câmara Federal. Precisa? Não precisa. Então tá. Não precisa. E aí, o que o senhor acha que vai acontecer? Acho que não vai acontecer nada. Primeiro... Como acontecer nada? Esse recurso tem muito pouca viabilidade jurídica de se formar, porque os argumentos para um recurso desse quilate são muito complexos e provavelmente eles vão cair no não conhecimento, o Supremo não vai acatar. E se Por que não vai acatar? Porque não tem argumentos suficientes, argumentos Então jurídicos. O TSE está com uma razão? O TSE estava certo. Mas vem cá, eu já ouvi, olha, além dos 3 que estavam lá, do Gilmar, do Toffoli, da Rosa Weber... O Toffoli não estava. Não é o Toffoli, o Fux. O Admar... O Fux. Uhum. Então, Fux e Rosa Weber eram a favor da cassação. Da chapa. E o teu amigo Gilmar Mendes naquele momento. Era contra. Não, naquele momento. Naquele momento? Sim, depois pode ir no STF, pode mudar de opinião. Tá. Então aí não fizeram isso no fundo rural? Então ali está 2-1. O Barroso já se manifestou. O Marco Aurélio, ontem vi uma entrevista brilhante dele, quando ele foi perguntado o que ele achou. Ele disse, olha, tive várias vezes naquela casa e eu achei um primor o relatório do Herman Benjamin. Aí o cara perguntou, se o senhor estivesse lá, votaria com quem? Se eu achei que era um primor o relatório dele, eu votaria com o relator. Não tem chance nenhuma já de tem 3. Já tem 3. Comprovadamente 3. Se nós pegarmos o Barroso também é a favor da cassação. Duvido, Eudócio, tudo bem. 4. A Carmen Lúcia, a favor da cassação. 5. E nós temos 6 aí para definir. O Alexandre nem precisa dizer, né? Porque esse é do nível ali do Admar, do... O Admar é um bom ministro. Do Admar é bom, o Napoleão excelente. O Admar é um bom ministro. O Napoleão é um baita ministro também. Ele o outro lá, o Tarcísio, aquele, né? Ele é muito alto também. Ele é muito alto? Baita ministro. Tu está tentando arrumar votos para cassação. É porque tu está me dando a resposta, quer dizer, quer que eu responda ou quer que eu concorde com o que estás dizendo? Não, tu está dizendo que não figura, que não vai ser acatado, que não tem provas. Essa é a minha opinião jurídica. A minha é o contrário da tua. Pois é, mas eu quero te dizer que
que, mesmo esses cálculos que tu estás fazendo, isso não se forma, mesmo que esse recurso venha a ter possibilidade de passar Tu não é pelo temerista, tu é gilmarzista, é isso? O que o Gilmar disser para ti é lei. Não, eu estou dizendo que a decisão do TSE foi uma decisão juridicamente razoável, porque ela deu essa polêmica porque 50% da esquerda e dos petistas ficaram num dilema moral. Por quê? Se eles torcem, se eles pela cassação, eles caçam a própria companheira. Correto. E corre o risco Ela já estava caçada. Calma. Aí fica inelegível. Tá. Corre o risco Grande do próprio partido ficar inelegível, ficar fora, caçado, porque caça a chapa, a próxima ação era caçar os dois partidos. Já que caçaram dois presidentes numa pegada, os dois partidos vão para o saco, porque... Pronto. Que pena. Os outros 50% sacrificavam a própria Dilma porque queriam ver a cabeça do Temer. Os outros do PSDB, a metade estava arrependida porque já estão no governo e a outra metade estava feliz porque poderiam caçar e chegar no poder por outra coisa. São 4 facções que estavam em jogo. A ala A da esquerda, B da esquerda, A do PSDB e B do PSDB. Agora, confusão armada. 4 votos que, as provas que o Benjamin fez, um voto absolutamente moralista na minha concepção. Tu queria o voto imoral? Não. Não, mas peraí. O voto jurídico, não, moral, voto, não corrige não, direito. O voto do cara é moral. Não. Ótimo, Por isso, parabéns, Herman Benjamin. Não, teu voto é moral. Eu queria que o voto fosse jurídico. Então, os outros que votaram contra são morais. O dia que a moral corrigiu o direito, você não tem mais direito, você tem moral. E aí nós vamos pedir para quem Por quê? Porque as leis não passam por depuração moral e ética. Por isso se diz isso. As leis não são morais. Se vocês não me deixam falar, eu Isso é um debate. I rest my case. Isso é um debate. Só tu quer falar. Na verdade, tu tá achando um jeito para que haja cassação. Aí você quer... Não, eu estou perguntando, eu quero entender. Não, ele quer caçar. Como eu não vi granada e não tinha granada mesmo. Mas tem granada. Tu quer tentar que Não, ele não adjetivou. Lacrimogêneo. Ele não adjetivou. Você está querendo que aquele voto seja invertido para que haja cassação. Lança-chamas é diferente. Muito bem. Havendo Lança-chamas artesanal. Agora não deixa todos falar. Deve ser uma bomba de flit com coisa. Havendo a cassação, como é que seria a eleição? Indireta. Indireta. Exatamente. Seriam os mesmos. Você teria... Como os mesmos? Por que os mesmos? Como? Por que os mesmos? Seriam dos deputados. Por quê? Sim. Porque é a mesma turma. Mas por que seriam os deputados? O pessoal da Orcrim, você sabe o que é isso? Organização criminosa? Exatamente. Mas quem é a organização criminosa que eu quero entender agora? O chefe foi Quem é? dito ontem na Veja, você não leu? O Joesley disse, tu acreditou então? Acreditei. Acontece que o Joesley, como empresário, cansou de ser achacado. Você tem que entender isso. Por quem? Por políticos. Por todos. Não. Por todos. Não, mas só que, antes de entrar, eu acho que esse assunto... Ele ganhou muito Todo dinheiro. mundo na porta Antes de dele. entrar, apenas eu queria falar um pouquinho do que o Lênio disse. Ele cometeu assim uma coisa, ele disse assim, que a coragem do Lênio diz assim, que o PT ficaria num dilema moral. Ou imoral. Não, para uma hora o moral serve. Para ele, uma hora o moral serve. Outra hora não serve. Moral. Não dá para te entender, Lênio? Numa angústia existencial. Lênio, é pegadinha. Tá bom, uma angústia. Então tá bem. Entre 50% que torcendo a favor da Dilma, por exemplo, o advogado que foi lá fez a defesa é o advogado do PT, que é o Flávio Caetano, que fez uma brilhante defesa. Quer dizer, tinha que torcer. O Admar torcia a favor dele. O Admar foi advogado de quem? O Admar foi advogado de quem? Foi do PMDB. O Admar? Da chapa. O Admar foi advogado do PT, do Dilma. Isso foi o samba do crioulo doido, o PSDB, que entrou contra e depois o PT defendendo o inimigo, que é o... Né? Então tu não entende mais nada. O PSDB, a metade era a favor da cassação e a outra metade contra. É o samba do crioulo doido, você vai me desculpar. Por isso. Mas brincadeira. Por isso, e você quer que casse, quer ver uma coisa? Esta ação só pode entrar 15 dias depois. Acontece que já passaram 3 anos.
É que tem questões técnicas no direito, se você não as respeita, você faz tudo na base dos fins justificam os meios. Neste momento, não poderia caçar a chapa porque não tinha argumentos técnicos suficientes. Eu O não tenho... PMDB nunca ganhou uma eleição para presidente da República que governa esse país desde os militares, ou não? Excelente, ô. É? Pô, tu tá me surpreendendo favoravelmente, ô. Paulo Sérgio. Pô, excelente. Pô, Maroni, parabéns, é verdade. Isso é uma maneira Eu acho que não podia Mas é caçar verdade, sim, a maneira inteligente, a ex-presidente claro, são Dilma brilhantes. não poderia ser caçada nesse processo e nem não, no outro. e não poderia fazer, no outro também não, porque o outro, a prova era ilícita, como é ilícita a prova contra o Temer, que caiu numa armadilha porque fizeram um flagrante preparado. Como flagrante preparado? Obrigado a ele. receber. Tu Maravilhoso. vai me receber o Joesley no Maravilhoso. palácio. Com o nome de Tu tem, Rodrigo. senão tu vai morrer. Com o nome de Rodrigo à meia-noite na tua casa, com nome diferente. Sim, mas a gravação é ilícita, Tem que que eu vou esperar, fazer. tem que esperar a ferro. A entrada dele é lícita e a gravação ilícita. É isso, quer dizer? A entrada, exatamente. Ele entrou licitamente a gravação ilícita. É isso que quer me dizer? Exatamente. Ah, então tá. Exatamente. bem. Ele é o Mas presidente da o República. fim que ele entrou mas a e foi moralidade recebido onde não está foi com nisso, esse fim Lênio? da gravação em si. Lênio. Qual foi o fim? Então a gravação Qual é foi o ilícita fim? também. Claro que a gravação é ilícita. ilícita. Não revele o que o Brasil quer saber. Qual foi o fim que ele entrou lá? Bom, Não importa, Ô, Paulo a gravação Sérgio, é ilícita. Paulo Sérgio, isso aqui ó, é coisa de profissionais da informação. Isso aí foi uma coisa tão bem feita. Fizeram de uma forma tão bem feita essa delação do Joesley aí, que é inacreditável como ocorreu a coragem. Conspiração. Desligaram do Lula e da Dilma e José Dirceu. Isso. Ninguém fala mais neles. Hoje mudou tudo. Eu acho que todos têm que ir preso. Quem roubou tem que ir preso. Não estou defendendo ninguém aqui. Só que foi muito bem feito. Tem que tirar o chapéu para o cara que sentou e fez todo o organograma de como fazer isso. Tu acha que essa vida do Joesley agora, fim de semana, para depor e para dar essa entrevista para a época, foi sem querer, ele estava lá e disse, ó, a época quer te entrevistar. A Isso culpa foi da época, agora é culpa da imprensa. Ah, para, Paulo Sérgio. Paulo, você não pode falar da imprensa que ele acha que a imprensa... Não. Tu não deixa eu falar a Polícia Federal? Então não fala também. Mas não falo, só elogio a Polícia Federal. Tu não elogia a imprensa nunca. E eu elogio. Eu a Polícia Federal. elogio. A nossa diferença é essa. Eu reconheço o trabalho da Polícia Federal. Tu não reconhece o trabalho da imprensa. Essa é a nossa diferença. Tem coisas erradas também, né, Paulo Sérgio? E eu Isso vem do defendo, futebol, e eu isso aí, ó. defendo A o imprensa direito, colorada. porque existe a necessidade de respeitar o direito, Falando só em isso. Colorado, tá dando uns probleminhas, né? Aonde? Eu não sei. Conta pra nós aí. Passa todo dia na frente. Tá dando probleminhas, né? Só empata, perde, empata lá. Mas hoje eles vão ver. Bom, você está falando do Luiz Pereira Lima aqui. Olha aqui, Paulo Sérgio, a ideia era surpresa, evitar que usassem armamento encontrado lá, um pesado armamento que eles tinham lá. Está dizendo que não botou o nome. Botou o nome. botar o do nome, Silvio. aí tu lê, Boa quem noite, não bota Paulo o nome, Sérgio. quer dizer, eu é posso... o país dos coitadinhos, o Brasil. Tem razão, o verdade. Silvio. Júlio de Gravata, e o Júlio é pesado aqui, hein? Olha, o Júlio... Boa tarde, Paulo Sérgio. Vocês da mídia estão sempre contra a polícia em nome do coitadinho. E eu estou a favor da polícia. Quem está contra a imprensa é ele. Mãe, jogou contra mim a imprensa, eu tô falando. Para, Paulo Sérgio. Não brinca, tu tá brincando comigo. Mas, ou tu acha, eu tô elogiando a forma como foi feito até todo esse estudo. Ou tu acha que esse rapaz aí, ó, por que tá o pessoal da Odebrecht preso e que foi um pouco, até menos do que o Joesley recebeu de mão beijada do governo, e ele está levando livre. Cachorro não morde a mão de quem lhe dá a comida. O cachorro, ele ganhou, de quem ele ganhou dinheiro? Para comprar 54 empresas nos Estados Unidos. Estão se mordendo lá, hein? Como diz o Luiz Coronel, os próprios estão comendo os mesmos. O que mais me impressiona... Os próprios estão comendo os mesmos. Paulo Sérgio, o que mais me impressiona nisso tudo é que a JBS tinha 4 bilhões. Termina o governo Lula, com 16 bilhões. E foi culpar como chefe principal de uma organização criminosa um possível, que não era à época, tão pouco candidato a vice-presidente. Então, aquela época, ele não era nada, em termos políticos, de poder, etc.,
talvez fosse vice-presidente na hipótese da Dilma ganhar a eleição, como efetivamente ganhou, e o vice-presidente se tornou o maior chefe de organização criminosa do país. Não estou o isentando. Mas tem uma conspiração nisso, então? Não estou. Evidente. Ele sabia que estavam na cola dele. E quem ele pegou para fazer a delação premiada? Quem o Joesley pegou? Pegou o que pudesse dar o retorno que ele queria. Exatamente, o procurador Pegou da o tamanho. República. Que Pegou também o tá na tamanho, não, ele conspiração. pegou Aí- o Temer, que era o tamanho da delação premiada que ele queria. Orientado por quem, Paulo Sérgio? Orientado por quem ele pegou? O senhor só pode se livrar da Exatamente. cadeia Por me quê? Mas tem trazendo que contar pra isso, gente. Isso, perfeito. Eu queria dizer o seguinte, tem coisas que vocês estão E falando aí? aqui que eu não sei. Então, por exemplo... então pode perguntar. O Maroni está dizendo assim, orientado por quem? E eu digo, sim, quem? Eu quero saber. Um procurador da República que foi trabalhar no escritório de advocacia e foi advogar para o o Miller, Joesley. aquele. O cara que ele Exatamente. entregou. Exatamente. Não. Não, Ele entregou outro. Tu tá ficando louco. Ele entregou outro. Não. Mas não esse que fez. Aí Não, o que tu precisa fazer? Tu precisa fatos novos. Só Então, para vou te dar a barbada. o telespectador, para saber. Perfeito. Está falando de três coisas diferentes. Não está falando do Procurador-Geral da República, ele está falando do procurador chamado Miller, que saiu da Ex-procurador. ex-procurador da República, que sai da Força-Tarefa Exato. e vai para o escritório Watanabe, que assume a delação e participa da delação. Ele está falando Perfeito. desse. E o Paulo Sérgio falava Do terceiro que foi preso. Que foi preso, que estava na folha de pagamento do Wesley Batista. Só para E aí o Luiz Pereira Lima perguntou como é que Odebrecht está na cadeia desde 19 Porque de não junho. fez a delação antes. Porque não fez a delação, exatamente. Esse, como sabia que... Mas fez depois. Só um pouquinho. E depois, Como ele né? sabia, o Joesley sabia que ia sobrar para ele, eu vou fazer antes. Ponto. Mas e o tamanho do prêmio? Conte. Foi o tamanho da Sem caça. tornozeleira. Foi o tamanho da passaporte caça. liberado. O tamanho do prêmio é o Exatamente. tamanho da Mas, caça. não, pera um pouquinho. Então, quer dizer, havia o interesse da desmoralização, chame do que quiser, especificamente do presidente Temer, e dizer que Não. ele é o maior criminoso do país. Ele é o maior criminoso do país. Quem lhe deu o dinheiro não é. Obviamente, né? Quem lhe dá o dinheiro não é. Já foi dito aqui que, como eu gostei da expressão, que o cachorro não vai morder quem lhe dá comida. Não, mas nesse caso estão mordendo. Uns estão comendo os outros. Mas o Ike Batista, que é outro que está solto, está em casa no Rio, comendo comida dos melhores restaurantes da sua casa, com a sua bela mulher, seus filhos em volta, e 10 milhões de dólares. Quer dizer, pô, é brincadeira. Eu falo isso que eu estou revoltado. Eu fui esse fim de semana no Hospital de Clínicas e olhei a emergência do Hospital de Clínicas. É um pecado. Quem vai lá e olha, quando muda essa temperatura aí, ó, o que tem de pessoas necessitadas, precisando de atendimento médico e não tem. Mas eu tu acho tá que contra todos os ladrões. Estou contra Seja todos os político, ladrões. seja Todos os ladrões. Sou contra todos os ladrões. Porque quantos hospitais poderia construir? Quantas emergências médicas poderia... Pessoas pobres que estão ali, olha, Mas, gente, não sou político eu concordo e candidato com- a nada. É brincadeira. Só uma coisa, o que não dá para fazer é pegar só o lado bom de algumas coisas, somar tudo e sempre sair ganhador. Que aí eu tenho o fator alvo, né? Tu atira a flecha e depois desenha o alvo que a gente não erra nunca. Desde o início, vocês acham que... Aqui está falando de conspiração... O Jornal do Estado de São Paulo, que não se pode dizer que seja um jornal de esquerda, né? É um jornal bastante conservador, um jornal bom de ler. Contrário da Folha. Que a Folha, digamos, tem uma outra posição. E o Estadão, há uma semana para cá, tem feito editoriais duros. Quem lê os editoriais do Estadão está vendo o seguinte. Está dizendo que as delações saíram do limite, estão fora da lei, as delações são problemáticas, as conduções coercitivas estão erradas, as prisões preventivas estão fora de prazo, isto é quebra da legalidade. Isso eu estou dizendo desde o início. Tudo isso que está acontecendo, nós estamos afundando, e eu não estou vendo aquilo que há um ano atrás eu queria, ou nós queríamos como produto disso.
Cada vez nós estamos espichando. Hoje tem um jornalista da Folha de São Paulo chamado Vinícius Mota, que diz assim, nós nos lambuzamos com o melado que descobrimos. Todos os países do mundo, delação, você oferece para o primeiro. O primeiro delata os outros e terminou. No Brasil, todos delatam todos e ninguém vai preso. São fatos novos, doutor. Entendeu? São fatos novos. E vamos com fatos novos mais 5 anos e ninguém vai ficar vindo preso. a delação do Palocci Como agora. que ninguém Eu vai quero ver, eu quero pago pra ver. Então. Quantos tem preso da Lava Vai dizer Jato? que foi o cinema Quantos ontem. tem preso da Lava Jato? Eu quero saber, preventivamente, o Lula... Não, Definitivo. Quantos O tem Lula preso falou da certo. Lava Jato? Poucos. Tu disse que não tem, que não estão presos. Muito poucos. Tem 77 da Odebrecht, só o Barcelo que está preso. Preventivamente. Os outros estão com tornozeleira. Da Petrobras, quantos tem preso? Tem muita gente presa, muito dinheiro sendo devolvido. Que é isso? Tem mais de 50 presos só que para ter isso? governo. Preso, o Conselho preso. Regional. Não é verdade. Conselho Regional de Medicina Veterinária Pago pra preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal é contra o ensino à distância da medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vida seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual, doutor Luiz Pereira Lima. Portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Concorda, doutor Luiz Pereira Lima? Total. Total. Que bom ouvir o senhor. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS em Foco. A gestão 2015-17 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, tem como principal objetivo a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA do Rio Grande do Sul participa ativamente do debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade. São os profissionais registrados do Conselho que possuem a expertise e o conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, contabilizando investimentos e qualidade. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Lembrando que a melhor alternativa para trocar de endereço, de casa ou de sala comercial é o consórcio de imóveis Unicred. São vários os benefícios para realizar seus sonhos, cartas que estão aí a partir de R$250 mil, até 200 meses para pagar. Possibilidade de lances livres e fixos. Acesse unicred.com.br/central/consórcio ou converse com seu gerente. Unicred, mais valor para você. Quero dar um abraço no Antônio Cláudio Almeida, dono da Mano Técnica, hoje lá na Confraria da Construção Civil, que é uma homenagem ao nosso amigo Mário Potsaru, que está de aniversário. Eu, infelizmente, tenho que me recolher, porque senão vou estourar definitivamente minha garganta, que já está ruim. Fica o outro balançando a cabeça aqui do lado, enquanto eu estou lendo o CREA. Ah, não tem 50, tem 46 presos. Quantos presos tem aí? Tu foi olhar no Google? Não fui olhar. Ah, bom. Não sei, Então eu só faça sei uma que vazia assim. a soma de mais de 500 anos redondou em 12. Como mais 500 anos? Então, a soma de 500 anos com delações virou em 12. Vamos dar um espacinho aqui para o telespectador. Gente, esses invasores lá do centro são massa de manobra do PT. Quem não gostaria de morar num centro de graça são aproveitadores. A justiça está muito certa. Estão ao lado da lei. A Carmen de Canoas. O Anderson de Osório. Boa noite, parabéns pela ilustre bancada. Aqui na Praia de Osório tem uma dessas invasões que alguns insistem em chamar de ocupação. O terreno que valia 100 mil vale 20. A CE permite que tenha um gato de luz e roubalheira nas casas. É terrível, assim continuam defendendo esta corja. A CE agora não é do PT, hein? Quem comanda a CE é o PMDB, o governo PMDB. Boa noite, Paulo. Uma pergunta, por que essas mesmas pessoas que estão defendendo o despejo não se preocupam com os moradores de rua que amanhecem e anoitecem no ambiente público, ao tempo, na chuva, no frio?
ninguém dá mínima e chega a esta hipocrisia. Se tinha criança no momento do despejo, tem que se preocupar, quem tem que se preocupar é os pais das crianças, a Vera Pires. Isso aí. Essa aí, então tu concorda com ela? Concordo, quem tem que se preocupar é os pais. Mário da Luz de Camaquã, boa noite, tudo bem? Queria deixar minha opinião sobre a ocupação. Os dois lados estão errados, não adianta ficar de um lado e condenar o outro. Vamos falar a verdade, o governo quebrado queria oferecer aluguel social. Não estão pagando salário de funcionários, querem pagar aluguel social. Queriam botar no programa Minha Casa Minha Vida, só estava atrasado o programa. Dois lados estão errados. Como o governo vai fazer a reforma do prédio se está quebrado? Outras provas têm que ser verificadas e não generalizar como vocês estão fazendo. Aqui. Bem feito para vocês. O prédio foi ocupado foi invadido em que governo? Foi no final do governo Tarso. Perfeito. E o Sartori tirou. Se é o Tarso, eles continuariam lá. Criticar a brigada pela desocupação dos lanceiros negros é tão inteligente quanto culpar o cobrador pelo aumento da passagem de ônibus. Carlos Eduardo. Ninguém está culpando a brigada. Claro que não. Claro que não. E eu também não curto, eu quero deixar bem claro para o Sérgio. O meu desconforto é com o horário. Eu não curto e não digo que a culpa é da imprensa. Quem queria calar a imprensa é esse governo que passou, que estava fazendo um marco regulatório da internet e criando o Conselho Federal de Jornalismo para alguém incomodasse, eles podiam fazer, fechar e não deixar falar. Seria uma censura desse governo que passou. O presidente, quando foi dar o seu depoimento em frente ao juiz Sérgio Moro, ele foi incrível numa frase que ele falou, que ele disse que, quem sabe, se ele voltasse a ser presidente, ele poderia acabar com tudo isso aí. Quer dizer, ele fez uma ameaça velada, escancarada, e ninguém fala nada nisso. Então nós temos, pelo amor de Deus. É porque a imprensa toda tem uma conspiração. Não, mas ele que quer falar, ele que quer deixar a imprensa... Aqui, ó, tanto olha o marco da internet e olha esse conselho do jornalismo. Então, olha, quando virar uma Venezuela aqui, vocês vão... É que vocês interpretam mal. Por comunistas. Não. Vocês interpretam mal o senhor Luiz Inácio. Ele pode. Nós não podemos. Ele está falando com o juiz numa situação de total inferioridade. O Kleber bem-vindo aqui, o nosso secretário de Comunicação Social do Governo do Estado está ligando aqui, viu? Sim, ainda bem que vocês não estão falando mal do governo. Não. Nem falamos a favor do nosso futuro Rio Grande. Ele vai lá e é chamado pelo Moro de ex-presidente. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não tem que se chamar de senhor Luiz Inácio da Silva. Porque Lula ele colocou depois, né? Não, ele está preparado. Senhor Luiz Inácio da Silva, não é diferente. O presidente da República no Brasil... O presidente da República. Os ex-presidentes da República mantêm uma série de questões. 4 seguranças e ser chamado de presidente. Eles copiam tudo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm direito a isso. Mas está escrito isso. E o juiz quis ser elegante, deixa ele ser educado. Mas ele não foi com o juiz. Mas deixa ele ser educado. Mas ele não foi com o juiz. Tanto que ele disse, se eu voltar a ser presidente, eu vou acabar com isso. Não foi bem assim. Não foi pior? Foi pior. Tá. Até palavra de baixo calão disse qual é perante o juiz Moro. A palavra de baixo calão, meu amigo, está em moda agora. Até mas na frente do juiz, não. Candidato... Mas na frente do juiz, não, por favor. Só no telefone. Não, mas o telefone grampeado, né? O telefone grampeado. Olha aqui, ó, não podem dar amém para vagabundo. Assim nós perdemos a nossa liberdade. Tem que baixar o laço neles. O Luiz de Pelotas está dizendo. Tô vendo, gente, de todos os lados do Rio Grande aí, né? É isso aí. O quê? É isso aí o quê? Tem que baixar o laço. Não, isso é pouco, baixar o laço é pouco. Quando a polícia baixou o laço lá em São Gabriel, nosso querido amigo, presidente do Sindicato Rural de São Gabriel, o Tarso Teixeira, que tu conhece bem, que fizeram movimento, estavam interditando a estrada, a polícia foi lá, baixou o pau, todos nós defendemos os empresários do meio rural que estavam lá defendendo as invasões do MST. É bom lembrar disso. Mas é bom lembrar, todos nós defendemos. Defendendo o MST, o empresário rural dele. Defendendo as suas propriedades em relação aos movimentos MST. Sim. Mas aí houve um problema com a polícia. E houve enfrentamento. Um enfrentamento e quem disse que os empresários rurais eram baderneiros porque estavam num enfrentamento com a polícia? Ninguém.
Acontece o seguinte, autoritarismo ou alguma truculência sempre é ruim e vindo de qualquer lugar, é só para dizer então, isso. Então não vamos, as leis não precisam ser cumpridas mais. Olha, eu vou dizer... Mas não está escrito em lei nenhuma, se não cumprir, mas se chega um deputado e bota a mão no peito, aqui ninguém vai entrar, e o pessoal fica incitado atrás e começa a falar, coitado desses soldados trabalhando ali, eles não sabem o que vão fazer. Olha, eu vou dizer, eu conheço vários oficiais da brigada, são meus amigos, pessoas competentes, soldados ali é uma profissão, estão trabalhando, queria até parabenizar pela forma tão calma como eles agiram, porque o que eles sofreram, olha, cuspida no rosto é o mínimo, chutes, isso, aquilo, e você quer saber o maior ainda? Aquilo ali começou com os lanceiros negros, eram 20 e poucos lanceiros que tinham ali, pessoas que é lanceiro negro? É um grupo que já está em 17 estados, tá? Só tinha três lanceiros negros ali. Uma malfadada comparação com a Revolução Farroupilha. Malfadada. E não tinha mais. Foi invadido pelos lanceiros negros, só tinha 3. Tinha 27 pessoas na hora. Eram 70 famílias e tinha 27 pessoas na hora. Que foram os escravos que foram colocados à frente. Não, foram os escravos. Não, mas aí criaram a analogia porca aqui, e teve gente que abraçou. Analogia, perfeito. Mas eles não são um grupo que se autodenomina e tal? Qual é o problema? Mas é uma analogia porca. Eu acho que o nome não é condizente com o que fizeram aqueles heróis da história da Revolução Farroupilha. Sim, mas qual é o problema deles se chamarem lanceiros negros? Eu estranho... Só que não era esse grupo que estava lá, Lélio. Eles não podem se chamar? Não, eles podem chamar do que quiser, só que não era esse grupo que estava predominante nesta invasão. Não era esse grupo. Claro que não. Esse é o problema. Oi, Paulo Sérgio, hoje não tem deputados na bancada, mas será alguém que está aí hoje, será que alguém que está aí hoje conhece o governador para ver como ele vai agir com as empresas que estão indo embora do Rio Grande do Sul para o Paraguai? Agora, Entral de Caxias do Sul vai embora ou para o Paraguai ou para Manaus, deixando 500 famílias desempregadas. Tudo isso por causa dos absurdos de impostos que pagamos por aqui. O Danilo Martins. Tem fundamento isso? Tem fundamento. O Paraguai cresceu nesses últimos anos. Eu estive no Paraguai agora, há menos de um ano. O teu amigo Alexandre Grandene foi embora para Fortaleza. E tem uma cidade lá que tem a maior renda per capita do Brasil, Sobral. É onde ele trabalha, é Sobral. São 11 mil funcionários, eles têm déficit de 4, 5 mil funcionários. É a melhor prefeitura, o melhor serviço escolar, hospitalar da região. Quer dizer, se fosse outro governo, eles fazem questão de Mas por que o Grandene foi embora daqui? Foi embora por quê? Porque é tudo mais caro, os impostos são caríssimos. Claro. Não é para não pagar imposto. Para pagar menos imposto. A cidade vive super bem. Sim, mas aqui a empresa quebraria? A empresa não tem uma função social? Não. Coincidentemente, ele foi embora, eu acho que foi no primeiro governo do Tarso. Do Tarso, não, do Olívio. Tenho quase certeza que foi isso aí. Tanto que ele não vendeu nada que ele tem aqui, para que um dia possa voltar para cá. Mas como o negócio deu tão certo lá, essas indústrias dele lá, na Bahia e lá no Nordeste... Eu só quero dizer que a empresa, assim como a propriedade, tem uma função social. Você não pode simplesmente... porque é empresário pegar suas coisas e ir embora. Lênio, só porque seu lucro vai ser maior. Eu posso te fazer uma pergunta, Lênio? O indivíduo... Não vou responder por ti. O indivíduo economizou algum dinheiro na vida e comprou um andar de um edifício. E dividiu em 50 salas. E aluga. Ele é obrigado a ter função social? Eu estou falando de uma empresa que tem... um indivíduo. Aí ele montou uma empresa, lá sei eu, como é o nome? Empresa imobiliária. Sim, ele tem que pagar os impostos. Paga os impostos. Eu estou falando função social. Um fazendeiro que tem a campo... Toda empresa tem função social. Tem que ter função social. Mas qual a função social dele de pagar os impostos? Ele tinha 40 anos para buscar o pessoal na colônia. E agora não tem mais porque ele foi embora? Sabe a partir do momento que os impostos subiram e começou a não ter incentivo nenhum. E os outros empresários ficaram por quê? E a maioria quebrou. Então faz o Rio Grande quebrou. A Entral, para não quebrar, está indo embora. Lênio, tá um pouquinho simples, não é questão de função social. Por que os outros empresários ficaram?
Esses governos são a favor do Estado mandar em tudo. Porque alguns empresários Estado querem ganhar fazer mais chinelo. e vão embora. Ninguém suporta mais a carga tributária. A empresa não tem que ter função social. Tem a empresa que ter. produz Ela um bem. tem função social. Ela já tem automaticamente. Ela tem, porque ela tem um Além de emprego. pagar essa enormidade de impostos, ainda tem que fazer aquilo que o Estado deveria fazer. Essa que é verdade. Mas, Criar a tal de o que eu não responsabilidade posso social, porque o entender- Estado não faz. O que eu não posso entender, por que um proprietário rural está sujeito à invasão de bandidos, que agora é chamado, ocupação. Agora É como o chama. indivíduo assim, ele não morreu, o coração parou de bater, mas ele não morreu. É a mesma coisa. Então foi ocupada a terra, por que tem que ter a chamada função social? Ele dá emprego, ele mata os seus bois, ele produz soja, etc. Para o Senge, chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros. Atenção, profissionais e estudantes de toda a área tecnológica. O Sindicato dos Engenheiros convida. Já estão abertas no portal do Senge as inscrições para o Seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, que está acontecendo que acontecerá no dia 22 de junho na PUC, em celebração aos 75 anos do sindicato. Participe deste momento, no qual os desafios da engenharia brasileira estão aí como vetor do desenvolvimento e tratará, obviamente, de temas com especialistas da área. Osiris Silva, Luiz Antoniazzi, Ricardo Maranhão, Renato Oliveira, Eduardo Gugliani, entre outros. Como ocorre em todos os eventos realizados pelo Senge, as inscrições são gratuitas. Acesse o portal www.senge.org.br e garanta sua inscrição. Conheça a programação. O Seminário Tecnologia e Inovação com Soberania é uma realização do Senge e da Federação Nacional dos Engenheiros, com apoio do CREA do Rio Grande do Sul. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Atenção, doutor Luiz Pereira Lima, para o quadro Saúde, com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Doutor ou doutora Lídia Longinotti, por favor. Olá, sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre o câncer coloretal. O câncer coloretal é um tumor que pode surgir no intestino grosso, conhecido como cólon, e também na parte mais distal, chamada de reto. Acomete homens e mulheres, geralmente entre os 60 e 70 anos de idade, mas pode ocorrer antes dos 50 anos. Este tumor merece muita atenção, principalmente com relação ao diagnóstico precoce, pois estima-se que cerca de 40 mil brasileiros são diagnosticados com essa doença a cada ano. E a incidência vem aumentando, principalmente no sul e sudeste do Brasil. A boa notícia é que mesmo em casos avançados, com metástases, existe chance de cura em determinados casos. Procure sempre um especialista. Obrigado, doutora Lídia Longinotti. Boa noite, Paulo Sérgio, adoro teu programa. Meu nome é Elias César, sou de Santa Maria. Meu amigo, a respeito da ocupação, é muito fácil reclamar da brigada e falar em abuso de força, mas eu gostaria de ver essas pessoas que reclamam irem lá e fazer o papel da brigada militar. Quero ver se vão aguentar metade do que os brigadistas aguentam. Falar é fácil, por isso eu sou bolsomita em 2018 para acabar com esta bandidagem. Porque tu também é bolsomita, tá com um sinal de positivo. Sim. E nós vamos falar ainda... Tu é bolsomita ou bolsomito? Tô te olhando. Tô te olhando. Eu te fiz uma pergunta. Calma. Com canhão d'água ainda. Te água gelada. É. E é melhor Jair se a tua sorte que eu tô com a garganta É melhor Jair Já falou bastante, Paulo Sérgio. Há pouco Lênio... O Jair Soares é meu candidato. Há pouco o Lênio falou sobre a participação social de uma empresa. O que estraga a função social de uma empresa? O que hoje está acabando com as empresas são os sindicatos. Nós temos no Brasil
17.500 sindicatos. Eu queria ver quando acabar a obrigatoriedade do funcionário dar um dia do seu trabalho para o sindicato. Vai sobrar os sindicatos competentes. Na Inglaterra, no Reino Unido... Até os sindicatos, alguns deles são a favor. Eu vi aqui no 110 programa. sindicatos, né? 170 sindicatos no Porque nós Reino temos Unido. 15 mil. Nós temos 17 mil Sindicato sindicatos. competente, que defende realmente a categoria, isso. Não, ali é que vem. Agora eu vou chegar no ponto que tu vai enlouquecer. Os sindicatos, a mídia só fala bem deles porque eles é que patrocinam todas as rádio e televisão. Não diga aqui bobagem. direto. Não estou Não dizendo. diga É só que bobagem, rádio não e ver o mais sindicato. outro. Eu sei que dói Mais pra te ouvir outro isso, aí pra dizer mas bobagem. o Mas que bobagem escuta, isso. e eles nem são Mas que capazes de bobagem. dizer. Olha aí. CEMAP sindicato. Aí Barbaridade. ninguém Aí sabe a o que Veja é. aí tal. O que é CEMAP? A Veja, o governo federal anuncia em profusão na Veja, estão sei botando que- as matérias de forma Eu independente. sei que é Imprensa ruim eu falar independente. isso, mas é a verdade. Mas é ruim, mas tu não é podia verdade não me que contestar, tá só dizendo. fica quieto. É uma verdade, é uma inverdade que está dizendo. Absolutamente não. É Eles uma inverdade A que mídia tá só dizendo. fala bem deles porque eles patrocinam Mas que os barbaridade. os meios de comunicação. Mas se nós tivéssemos 17.500 sindicatos patrocinando, seria redenção, não precisa mais nada. Para te Não, ver mas, que nós estamos ô, Paulo Sérgio, os três o sindicatos. problema é o seguinte, Nem que diga cada isso. sindicato tem uma empresa, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio deve ter 12 empresários sindicalizados, 12 funcionários sindicalizados que ganharam, eles não podem ser demitidos de jeito nenhum, não pode responder nada. Agora houve um problema lá, nós temos um A senhor... culpa é da mídia. Não, a culpa é dos sindicatos, de quem fez as leis. Então, a culpa era pra é dos parlamentares que fizeram as leis, a pois culpa é então. dos parlamentares. E outra, essa obrigatoriedade de pagar um dia de serviço é brincadeira, né? Isso é brincadeira. Mesmo que aqui o sindicato bancário que estava aqui, eu ouvi assisti esse programa, ele acha, ele considera E um prefeito. saudável que Fortunati. Que o quê? saudável que não precisa, que não seja obrigatório. Ele disse que um sindicato competente sobrevive. Ele estava dizendo isso, estou dizendo que é um sindicato dos bancários. De todo modo, sobre essa questão da função social, os alemães se deram conta com a Constituição de Weimar em 1919 que a propriedade tem que ter função social. Eles descobriram isso. O Brasil nunca se deu conta. A reforma agrária é a questão mais capitalista que existe. O Brasil ficou de frescura e fomentou um movimento contra. Se o Brasil tivesse não transformado a propriedade em algo simplesmente para usar e gozar, e que tivesse desde os anos 20, 30 do século passado feito como os alemães e outros fizeram, todas essas lutas que tem hoje não teria mais e o Brasil seria muito mais próspero. Aí ficaram nessa onda. Por favor. Reforma agrária, o senhor dá um pedaço de terra para cada um. Tá tudo bem até ali. capitalismo Quando isso. o senhor der a bom. enxada é o problema, cidadão. Legal. Que isso? Esse até porque esse é um assunto que eu tenho um convívio. Então, Sei, Tem mas, convívio. mas eu O estou dizendo problema que é isso enxada, está não é a atrasado terra. no Brasil. Todos os países civilizados fizeram a questão mais capitalista São países- do mundo. são Capitalismo países com educação. significa você transformar pessoas em proprietários. Sim, perfeito. O Brasil fez errado. Ele quis manter na mão de poucos e fez errado. Esse é o problema. Ele devia ter transformado essas pessoas sem terra há 100 anos atrás em proprietários. Mas não mas o fez. pode Pode só um dar pouquinho, propriedade. só um Lênio, pouquinho. pode pegar as pessoas que almejam terra, esses que estão aí inscritos na reforma agrária, lhes deem a terra. Não tem nada de socialismo com esse Lhes negócio. deem, de eles vão reforma sair agrária. dali porque Reforma eles agrária não é vão capitalismo. trabalhar. Eles querem Eles não vão a terra trabalhar. Quinguaíba, na propriedade da Fora. Coloca eles lá no Mato mas isso é Grosso para ideológico. trabalhar. Vocês Exato. estão ideologizando essa Não é discussão. ideologia, é é verdade. verdade. Vocês estão É verdade. ideologizando O governo tem terras para dar. Mas tu Agora, quer que vai ninguém quer ir pra lá. falar diferente como com eles? Não, Só pode falar assim. bem feito para mim. Agora, quando foi feita, que foi uma espécie realmente de reforma agrária, quando chegaram os italianos aqui, Isso os é outra alemães, coisa. Isso. Aí é Isso outra foi- coisa. não, é outra Aí coisa. outra coisa. Aí tá, é outra coisa. Da terra para trabalhador. Quando é pra pelo Eu quero duro, saber quando é pelo o duro. colono. O Não, diagnóstico Paulo é feito Sérgio, quando não. aperta a mão. Paulo Sérgio, aperta a mão desses invasores de terra. Aperta a mão. Não tem calo, fora. Não pode. Só quem tem calo.
porque nunca se vira uma enxada. Além do mais, não sabem Uma enxada nem se usa mais. Que eu vou dizer um dado histórico. O que foi dado pelos Informação, italianos e para os alemães? informação. Falou, Paulo Sérgio, quando Ô, vieram Maroni, pra cá? informação. No século passado, a metade sul sabia que aos imigrantes era proibido ter escravos. Então, os imigrantes não podiam ter escravos e os fazendeiros ficaram com as terras para baixo. Na terra para cima, que eram as terras ruins, foi feita uma espécie de reforma agrária, foi dado terra para quem veio da Europa. Por isso que eu quero dizer... Eram refugiados. Não era isso. E se tivessem dado terra para todos... É lá que tem um probleminha, e não era proibido o imigrante ter escravos, porque ele veio para substituir Não era os obrigado, escravos. não. Já tinha sido Era abolida a proibido. escravatura. Não tinha sido favor, abolida. cidadão. A escravidão de 88, os meus antepassados chegaram bem antes Os meus disso. chegaram em 75, então eles vieram para substituir os escravos. Sim, não mas esse é um doutor. processo, É um claro. processo, então, Mas eles não podiam ter escravos. Mas ninguém... Vamos ao ponto final com Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Luiz Carlos Maroni, hoje o senhor está com a média 6, 7. Se melhorar a média, vai levar o nosso jeton aqui da Zezé. Tem o seu ponto final. Vai dar para ele, ó, o jeton? Vamos ver agora. Está com a média... falar no sindicato dos bancários. Que sindicato é coisa maravilhosa. Claro, eu fui bancário com muito orgulho. Fui sindicato dos bancários. Não fui um dirigente sindicalista, mas tive sempre a proteção dos sindicatos bancários. Isso é muito. E pago 2 sindicatos hoje para ter outro governo. Os bancários. Eu vou te dizer que o sindicato dos bancários nos presenteou com 2 prefeitos de péssima qualidade. Um chegou a governador. Esse último que saiu ficou 6 anos ali, dá pena. E depois foi ser reitor da Facinep. E era cultuado por ti. Né? Eu não concordo. Aqui era endeusado, um cara que não fez nada por essa cidade. Eu não concordo contigo. Tantos anos ficou na mão desses caras, era um bancário. Eu não concordo contigo. Tu pode não concordar, mas no fundo tu sabe que eu estou falando a verdade. Não concordo. O Olívio é uma pessoa honesta, decente, ninguém tem Não nada estou falando em honestidade, eu estou falando em administração. Falta de capacidade de mas gestão. Então tem que falar dos outros também que não tiveram capacidade. Quando queimou o mercado público às 11 horas da noite, Fortunato, Dilma, está queimando o mercado. Vai apagar? Pega uma escada, ele é grandão. Até hoje está lá a parte de cima. Eu vou te dar. Olha, eu vou te dar porque eu acho que tu está com fome. Vai melhorar o teu azedume com o Zezé. Tu me disse come um Zezezinho para melhorar. Eu acho que tu não almoçou hoje. Seu ponto final, doutor. Eu vou aproveitar que o Paulo Sérgio está com um problema de garganta aqui e não vai poder falar. Eu vou dizer que lança-chamas artesanal queima também e que essas Molotov e gasolina, 25 litros, queimam também. Então, eu vou falar, parafraseando os americanos, dizer assim, eu queria parabenizar os nossos rapazes da Brigada Militar, que para aguentar o que eles aguentaram lá e fazer, e não ter apoio de ninguém, parabenizar a juíza que foi corajosa, que a sua própria associação de classe, a Júris, veio macular um pouco, no sentido de dizer que foi mal feito aquilo, o horário e tudo. E os 3 ou 4 oficiais de justiça que trabalharam. Ninguém elogia essas pessoas, mas eles estão lá trabalhando, são agredidos, cuspe na cara, chute no pé, arriscado a tomar... a Brigada Militar aqui, né? Não, eu acho que não poderia, não. Tanto que eu estou parabenizando a Brigada, porque ninguém faz isso, infelizmente. É difícil ser brigadiano hoje. É muito difícil trabalhar. Mais que o Maroni, o Zezé de hoje. Olha, o teu está dentro da média. Ele está com a nota 6 hoje, tinha que aprovar ele hoje. Mas levou 0 na última, com média 3. Luiz Ferreira Lima, seu ponto final. Não, a respeito dos sindicatos, eu acho que deve haver liberdade. Tá? Aquelas pessoas que querem contribuir com os seus sindicatos, contribuam. Os que não quiserem contribuir, não contribuem. Claro. Mas uma maneira
que tem dos sindicatos não terem esse poder excessivo que hoje exercem é que as greves que eles promovem contra os seus empregadores, que é uma coisa assim absurda no meu entendimento. Eu, empregado, desafio o meu empregador. Quem lhe dá a comida é simplesmente a greve não ser remunerada. Se a greve não for remunerada, esse sindicato ele tem valor. Eu aceito não receber um estipêndio do meu trabalho, porque eu estou fazendo greve. Isto é greve. Agora, ser premiado, porque greve remunerada é prêmio à vadiagem. Estou falando em sindicato, que sindicatos bancários deu um governador e um prefeito, é fora sindicatos bancários, tem sindicato que não dá nada. E terceiriza as greves também, né? Você vai no banco quando tem greve, aqui. São pessoas que não são bancárias, que estão na porta do banco. Eu ia perguntar a profissão de determinados governadores aqui, que chegaram ao governo do Estado sem profissão. Tem até jornalista, governador. Até jornalista chegou ao governo. Eu descobri o seguinte, que há uma conspiração comunista da mídia, que toda de esquerda, descobri hoje aqui, e esconde todas as coisas. Por exemplo, o próprio depoimento do Lula foi escondido pela mídia. Também descobri que a mídia está na mão dos sindicatos, que fazem, que são... Faz o que os sindicatos querem. Tudo que os sindicatos querem, a mídia faz. Descobri também outra coisa genial, que a greve não... que quando o trabalhador faz greve contra o seu empregador, queria que fizesse greve contra quem? Quer dizer, desde o século XIX. Eu queria que não fosse remunerado, como é nos Estados Unidos. O senhor faça greve, mas não será remunerado. Aí o senhor é homem. Então, agora, greve remunerada, para mim, é férias. Tá, deixa eu terminar aqui rapidinho. Então, como eu descobri uma série de coisas, descobri também que o sujeito dá uma no cravo, outra na ferradura. Quer dizer, o problema do Temer, o Temer pode ter uma coisa, para Dilma pode ter outra, para a Operação Lava Jato é uma coisa, para outra. Eu quero saber o seguinte, ou a gente respeita, de certo modo, o direito brasileiro, a Constituição, enfim, isso tem custos? Tem custos. O custo é, por exemplo, você admitir que o julgamento do TSE, por mais que nós possamos odiá-lo, nós podemos ter raiva, mas existe um fumus de razoabilidade. 3 anos depois, o TSE não é para caçar, para fazer isso. O TSE, 15 dias depois, tem que ter ação. Se as pessoas querem ideologizar essa discussão e transformá-la numa discussão emotiva, ok. Eu permito-me seguir num tranquito, assim, de tentar defender o Estado de Direito. Eu também acho defender, inclusive, eu pegar esse teu gancho aqui para dizer que o ministro Lewandowski, quando fez o julgamento da ex-presidenta Dilma, como ela gosta de ser chamada, criou uma nova lei não caçando os direitos políticos dela e ninguém reclamou. É uma coisa que se fosse para outro lado... O senhor é a favor do direito e aí o senhor é um douto, o senhor é um doutor, o senhor conhece, né, elogio, é uma pessoa que escreve livro. Agora, se o senhor falou aqui, terminou o seu ponto final dizendo que é a favor do direito, o senhor acha que o Lewandowski foi a favor do direito, inventando uma lei? O Gilmar Mendes foi a favor do direito? Bom, então é qualquer um. Eu queria ver todos eles na cadeia também. Querido, o cara resolveu e votou pelo quê? Querido, eu falei aqui várias vezes que estava equivocado, que o Lewandowski se equivocou. Eu disse aqui várias vezes. Aliás, não. Ele se equivoca, outro é preso, ele é equivocado. Não, ele o voto é errado com o Senado fazendo... Zezé. Você estava no mesmo programa que eu falei isso, então não me Não, mas eu não estou... Estamos encerrando o Pampa Debates de hoje, nós retornaremos amanhã. Lembrando que vem aí a Vera Armando, né? Que está ali trocando WhatsApps. Conspiração, ele acha que ele vai ser perseguido agora. Não, é a teoria da conspiração. Os sindicatos vão mandar dinheiro para ti. Para tu não é verdade. Não me bota mais esse sujeito aí. Mais um gancho. Não, eu acho que os cientistas não querem mais ele aqui, porque depois que ele diz que a vacina, a tríplice ia matar os velhos e o HPV é para esterilizar os jovens, eu acho que a comunidade científica do mundo inteiro não mais quer ele no programa. Fez vacina. Obrigado. Obrigado. Pessoal. Isso. Boa noite.
Sampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.